Doutor, partindo agora sim para a pauta da segurança pública, recentemente foi aprovada na terça-feira, então, na Câmara, a questão do PL antifacção. Essencialmente um marco legal, como não se via aparentemente há décadas, de endurecimento de penas e de combate ao crime organizado. Entre as questões aí, até surpreendente que uma medida como essa tenha sido aprovada, mas claro, acontece no caldo da operação no Rio de Janeiro e da grande aprovação popular a ela. Então, são penas mais duras para uma série de crimes, incluindo homicídio, sequestro, roubo, latrocínio. A gente tem ainda tipificação e progressão penal, alterações que endurecem, bloqueio e restrição de bens, intervenção em empresas também facilitada. A análise do senhor, então, sobre o formato no qual passou o PL antifacção na Câmara, e isso vai ou não, pode ou não, melhorar a questão do crime organizado no Brasil. Lembrando, são dezenas de milhões de brasileiros que hoje vivem de uma forma ou outra sob o jugo do crime organizado, que tem tanto ocupação territorial horizontal, ocupando territórios no Brasil, como é no Rio de Janeiro, quanto a chamada ocupação vertical, ocupando então poder público, Faria Lima e por aí vai, posições de poder na hierarquia social e do poder público. Ô Marcos, eu tive recentemente em El Salvador. Estive aqui com o nosso governador Romeu Zema, a gente queria conhecer essa experiência de El Salvador. Óbvio que, como governador do estado, a gente não podia trazer para cá muitas coisas que o Bukele fez em El Salvador. A gente fica ouvindo dizer, o Bukele é um ditador, que é isso? E vou te fazer uma pergunta que eu te faço muito simples. Você já viu alguém querer voltar para uma ditadura? Ou você vê pessoas querendo sair de uma ditadura? Então, assim, o que acontece hoje em El Salvador é um movimento que quase 3 milhões de pessoas... El Salvador é um país pequeno, com 6 milhões de pessoas aproximadamente, 6, 7 milhões. Então, existe aproximadamente 3 milhões de el-salvadorenses que vivem fora de El Salvador que querem voltar. Porque hoje é um país seguro. Era o país mais inseguro do mundo, era El Salvador. Então, aquelas maras, aquelas pandilhas, que eram grupos realmente terroristas, foram tratados como grupos terroristas que eram. Então, o Bukele teve coragem para enfrentar esse problema. Então, quando a gente vê muitas vezes aqui as pessoas dando opinião até no chat aqui, são pessoas obviamente desatualizadas, né, que trazem a ideologia à frente de qualquer coisa. Se perguntar o que o camarada faz, o que ele sabe, o que ele estudou, ele não sabe nada. Mas sabe criticar, sabe jogar, né, veneno no ar. O que aconteceu em El Salvador? El Salvador, ele foi dominado por essas pandilhas. Quando Bukele assume, Bukele era um político de esquerda, para que as pessoas entendam. Ele é de família, como é que chama? Palestina, o pai dele é palestino. Bukele, naquela época, o pai dele patrocinava, inclusive, as guerrilhas de esquerda. Tem 2 grandes partidos em El Salvador, a Arena e o FMLN, que era o partido Bukele. O Bukele acaba sendo eleito prefeito de uma cidade pequena, próxima a São Salvador, faz um trabalho fantástico e começa a criticar o próprio partido de esquerda que estava no governo. E ele não se contém com aquilo que o partido está fazendo, ou que o partido não fazia, começa a criticar o partido abertamente, porque ele queria resolver o problema da cidade dele. E é isso que a gente quer. Ele começou a ganhar fama em El Salvador por conta disso, foi eleito prefeito de São Salvador e começa novamente a criticar o seu próprio partido de esquerda. E ele acaba sendo expulso do partido. E ele sempre foi de esquerda. Só que hoje, Marcos, eu fiz muitas vezes as críticas falando aqui, essa coisa de esquerda e direita é muito chato. Ninguém suporta mais isso. Eu quero um camarada sério, eu quero um camarada honesto no poder, eu quero um camarada que conduza corretamente o meu país. Eu não quero mais ver corrupção. É simples. Eu quero ter o direito, por exemplo, de falar ao celular em qualquer lugar, sem medo de ser furtado, sem medo de ser roubado. Eu quero estacionar meu carro de madrugada e poder ir até meu automóvel sem o menor problema, sem medo de ser vítima de um crime de roubo, ser morto. É isso que a gente quer. O que o Bukele fez? Ele começou a prender, transformou aquilo que eram as facções, aquilo que eram as pandilhas, em grupos terroristas. As penas passaram a ser altíssimas para essas pessoas. El Salvador, que tinha o maior índice de mortes violentas por cada 100 mil habitantes, faz 3 anos, Marcos, que não tem um homicídio. Você quer isso para o nosso país? Todo mundo quer. Agora as pessoas não têm coragem de dizer. Essa operação que houve no Rio, né? As pessoas lá, enfileiradas, aqueles mortos todos de cueca, todos estavam de roupa camuflada. Aí vem os doentes, os esquerdopatas, que não conseguem enxergar uma cena, e fala que foi mortes de civis inocentes. Não teve um civil inocente. E não teve uma criança ali morta indevidamente. Então, assim, nós precisamos de medidas mais duras, sim. Se não for dessa forma, a criminalidade mudou. Eu sou professor desde 1990, vamos dizer dessa forma. Assim, a violência de 1990, na década de 90, era uma. A violência de hoje é completamente diferente. Eu não posso mais tratar o criminoso de hoje como se fosse aquele camarada da década de 90. Já foi, já passou.
Então a gente precisa ter novas medidas, medidas mais duras sim. As pessoas têm que cumprir efetivamente a pena que eles são impostas. Eu vou te dizer uma coisa, se esse projeto de lei for efetivamente aprovado, com certeza ele vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Grava isso que eu estou te dizendo, porque o Supremo já fez essa burrice, já fez essa ignorância na lei de crimes hediondos. Quando surgiu a lei 8.072, ela previa, inicialmente, que quem praticasse um crime considerado hediondo ou afim, a pena para aquela infração penal seria cumprida integralmente em regime fechado. Integralmente. Ou seja, aquela infração, Marcos, ela era considerada tão grave, tão grave, tão grave, que ela era chamada de hedionda. Tinha outras infrações que não eram tão graves, então tinham que merecer um tratamento diferente. E foi isso que o legislador fez. Vem o Supremo, já começando a se ideologizar, e declara a inconstitucionalidade desse artigo. Então, de lá para cá, assim, só piorou. Então, essas decisões que a gente vê são sempre no sentido, né, de mitigar, de minimizar as penas que são impostas, desde que não seja para um determinado grupo de pessoas. E nesse sentido, porque esse PL já é de longa data que se tenta combater a criminalidade no Brasil, mas, de certa forma, enxugando gelo devido, me parece, na minha análise, a faltas na legislação penal, que também acaba sendo leniente, e também a incapacidade, muitas vezes, de dar recursos para que os profissionais na ponta realizem o trabalho. Quer dizer, depois da operação no Rio de Janeiro, me parece não ser o caso que os profissionais na ponta não estejam capacitados a fazer o trabalho. Obviamente, a missão no Rio de Janeiro foi um sucesso, mas que possa faltar recurso, tanto material, apoio político, ou recurso legal para que a lei prenda e mantenha preso. Esse projeto de agora, na sua análise, faz um bom trabalho em termos de conseguir garantir que os policiais e as forças de segurança parem de enxugar gelo contra o crime organizado no Brasil. Ele pode, com penas mais duras, ou até mudando a tipificação para se o sujeito é ou não faccionado, trazer um impacto que mude a forma como o crime tem sido combatido, ou, na sua opinião, mais medidas além do projeto ainda são necessárias? Não, assim, mais medidas são sempre necessárias, Marcos, porque, primeiro, não adianta só você combater essa espécie de criminalidade, porque a nossa guerra não é só contra o crime. A nossa guerra é contra uma cultura que foi se estabelecendo ao longo desses anos. Então, uma verdadeira inversão de valores. O criminoso passou a ser tratado como vítima e a sociedade como criminosa, a segurança pública como criminosa. Então, é toda uma mudança de mentalidade, na verdade, que tem que acontecer, queira a esquerda ou não. Essa mentalidade, o bandido, o traficante, ele não é vítima do usuário, como diz o governo federal. Isso é um absurdo. São essas afirmações que fazem com que enfraqueça a segurança pública, que as pessoas entendam que a segurança está agindo de forma equivocada e não está. A segurança está no caminho certo. Então, se ela vier efetivamente a ser apoiada, se esses projetos que tiverem uma consistência mais forte, mais dura, a Itália fez isso na época que tinha seus grupos terroristas e resolveu o problema naquele momento. Então, assim, se a gente tiver efetivamente uma resposta mais dura, mais contundente, isso já vai ajudar muito para que o Brasil, daqui a pelo menos 10, 15, 20 anos, volte a ser um país normal. Bom, a gente recebeu então o Dr. Rogério Greco, ele que então é secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, um convidado que eu queria ter a longa data no programa. Certamente receberemos o senhor novamente. Muito obrigado por estar conosco, doutor. Obrigado, Marcos. Boa tarde para vocês.